Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão. Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Boa tarde, turma. Vamos dar início a mais uma live, ao nosso segundo ciclo de conversas no Ponto de Memória do Terreiro Tubenci. Essa é a nossa terceira live. Estamos muito felizes com esse projeto. Quero agradecer aqui a presença de todos aí que estão entrando para poder curtir esse bate-papo hoje, que é muito especial. E antes de iniciar, antes de chamar o nosso convidado, eu quero fazer um agradecimento. O apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão é o programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tá? E agora eu vou chamar o nosso convidado que está esperando a gente do outro lado. Boa tarde, bem-vindo, professor Alfredo. Obrigado, Paula. Boa tarde. Nossa, estou ansiosa pela sua chegada. Vocês estão me ouvindo, Paula? Estou ouvindo bem aí? Consigo ouvir bem. Muito bacana. Então, obrigado. uma honra recebê-lo aqui hoje como nosso convidado, nosso pesquisador, Dr. Alfredo Mata. E vamos dar início ao nosso bate-papo. A gente fez um contexto de deixar o senhor bem solto, né, para poder passar esse conhecimento para a gente, que fala sobre esse tema, que é o tema de hoje, tecnologia, cultura e informação no Quilombo Cabula. É possível? Olha, o senhor entende bem disso, é o senhor que é o homem da palavra. Quero saudar a todos do Terreiro Tubenci, a Mameto Leva Muxiço, a bênção, a professora Ildete, que está acompanhando a gente agora, e aos demais também que estão seguindo a gente nesse momento. E para dar início, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre qual é a importância da tecnologia no campo educacional e como ela pode ser atribuída aos jovens de modo geral. Primeiramente, deixa eu também fazer minhas saudações a todos que estão aqui presentes. Para mim é uma honra. Eu me sinto honrado pelo convite. E a todos também do terreiro, a Mameto, a quem eu também peço a bênção. E em relação ao que você pergunta, sabe, Paula, eu acho que tecnologias são muitas. E tecnologia serve para tudo. Tecnologia não tem coração. A tecnologia você pode usar para qualquer coisa. Aliás, o Brasil atual é bem próprio para você demonstrar isso, né? Você pode usar a mesma tecnologia, a mesmíssima tecnologia, para fazer a maior safadeza ou para fazer uma coisa muito boa. Então, eu acredito que o que realmente é o diferencial não é a tecnologia, é a metodologia que faz a gente usar a metodologia. E é nesse sentido que eu acho que a gente foi muito feliz, porque a nossa abordagem, né, chamada pesquisa-aplicação, tem gente que chama de DBR, essa abordagem é uma abordagem que conta com as pessoas como coautores. E eu acho que as comunidades, as sociedades, enfim, a diversidade que o mundo tem, não só a Bahia, mas especificamente nós temos, ganhou, então, um aliado porque a gente encontrou uma metodologia exatamente capaz de dialogar com todas as, digamos assim, os desejos, as vontades, os gostos, as estéticas. E aí, o que vai dirigir essa energia é aquilo que, digamos assim, as pessoas envolvidas vão direcionar, né? E no nosso caso houve o direcionamento primeiro da professora Ildete, depois isso ampliou para que o terreiro fosse contemplado com a coautoria desse museu. Muito, muito importante o que o senhor falou.
É exatamente isso. Eu gostaria que o senhor descrevesse essa metodologia de pesquisa aplicada e como isso em relação ao meio acadêmico. Essa pesquisa, atribuída muito e fundamentada na tese também da professora Udete, no qual o senhor deu depoimento para a gente, na nossa pílula lá também, do tubo em si, e no próprio documentário, ao qual foi esplendor. E eu gostaria que o senhor descrevesse para a gente um pouco, narrasse um pouco sobre isso, a gente matar a curiosidade aí de todo o processo. Você sabe que, às vezes, a impressão que a gente tem é que a vida parece o mar. E você tem as ondas, né? E, de vez em quando, a gente pega a onda certa, fazendo aqui a metáfora do surfista. Certo? É como se a gente tivesse entendido o que é que Deus quer que a gente faça. Então, você imagine que essa metodologia, eu embarquei nela em 2011, 12. Em 2014, eu fiz um artigo. E o que é que acontece? A gente pensa que quando você faz um artigo, quando você desenvolve uma ideia, né, ele vai ter o máximo de leitura, de busca naquele momento. E eu fiquei relativamente positivamente espantado quando eu percebi que 3 anos depois, 4 anos depois, é que esse artigo estava sendo mais consultado ainda. E ainda ontem, eu fui olhar um artigo meu, publicado nos Estados Unidos, em um livro. Saiu como capítulo de livro. Aí eu resolvi folhear o livro. Aí eu descobri 2 outros capítulos usando como referência esse mesmo trabalho, nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa que parece que tem energia própria. Isso também, meu saudoso orientador dizia, não é? Depois que você faz um trabalho científico, ele não é mais seu, ele é do mundo. E aí o mundo vai usar do jeito que for. Então, parece que eu, digamos assim, surfei a onda certa. E essa metodologia, eu acho que ela é muito apropriada para este momento da história do Brasil e do mundo. Basicamente, como funciona? Bom, primeiro a gente precisa um pouco criticar o mundo atual. O mundo atual é baseado em narrativas. Todo mundo diz que tudo é narrativa, que o que interessa é narrativa, que há uma disputa de narrativas. Isso chega a ser ingênuo, gente, porque narrativa é uma explicação derivada de uma interpretação. As pessoas que estão viciadas em narrativas, que seguem narrativas, que o negócio é seguir, 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 estão comprando verdades que são postas na mão dele por outros que as constroem, e o máximo que a pessoa tem liberdade para fazer é concordo com essa, discordo daquela, prefiro aquela, mas o cara perde a capacidade de pensamento profundo, de pensamento reflexivo profundo, que faz a pessoa criar suas próprias interpretações. Então, nossa metodologia começa pelo caminho oposto. A gente segue a premissa do Karl Marx de que tudo é história. E aí, eu procuro entender a história do lugar, no caso do Tumbenci, do Cabula, da Bahia, não para eu criar uma narrativa, não para eu criar uma explicação. Eu procuro criar um entendimento. Entendimento vem antes da explicação. Entendimento é aquele pedaço da compreensão que você constrói ao tentar, e é sempre uma tentativa, ao tentar perceber as relações de causa e efeito. Então, quais são as causas? É a chegada do povo negro na Bahia, bantus na Bahia, é a escravidão e o capitão do mato, é a resistência, é o Cabula e seu ambiente rural, que também resistiu à urbanização, é todas as respostas acima, e a gente aí pega tudo isso e junta numa explicação que a professora Paula e principalmente o Det fizeram nesse trabalho. Eu acho que eu participei também de uma forma muito assim, tipo suporte, mas o Det e Paula foram muito mais,
e a própria comunidade, né, do Tumbenci. Então, toda a comunidade se une para interpretar ela própria. O que é que acontece? Você sai da linearidade, você sai da narrativa, você sai da bolha, você sai daquela coisa feita para você seguir. E quando qualquer pessoa faz qualquer coisa fora, você não quer mais ouvir, porque isso é horroroso, é horrível e tal. Então, a gente sai da narrativa na busca das reflexões complexas. Esse é o primeiro passo. Esse passo cria uma espécie de roteiro de acervo, que é um resultado, em forma de acervo, daquilo que a comunidade entende como sendo importante, no caso da pesquisa de Udete, para construir um museu. Poderia ser para outra coisa, se fosse uma outra pesquisa. Mas esse caso específico é o do Museu Virtual. Então, que é o resultado da conversa de Udete, Paula, da comunidade toda e tal. Aí pronto, você chega naquele ponto. Daquele ponto até a modelagem, existe um exame de como é que você vai dispor aquela informação, como você vai classificar aquilo, o que é que você quer que as pessoas façam quando tiverem acesso, o que é que essas pessoas elas podem contribuir, a contribuição delas vai acontecer o quê com essa contribuição. Então, tem essa fase, seria uma fase de busca dos elementos que a gente vai trabalhar para a solução da modelagem. É nesse momento também que o conhecimento popular, por exemplo, o conhecimento do terreiro, é chamado, porque, veja, não adianta eu botar só coisas científicas. Se eu botar só coisas científicas, então não vai ser do terreiro. Então, eu tenho que saber também quais são os saberes que a comunidade tem e como é que esses saberes da comunidade vai se misturar e interagir com os saberes científicos. E mais, os saberes científicos só poderão ser usados na medida que a comunidade também os aceitar. Ou seja, essa metodologia também acaba com aquela ideia de que a ciência é que manda. A ciência está a serviço. Ela tem as características dela. Eu não posso deixar de seguir essas características, porque se eu deixar de seguir, ela deixa de ser ciência. Então, para ser ciência, tem que ter alguns pressupostos. Mas eu posso aceitar ou não uma solução científica a depender do que a comunidade pense. E isso é fundamental em nossa proposta científica. Porque aí o que sai, essa tecnologia que resultou no terreiro, no caso, no terreiro Tumbenci, ela acaba tendo a validação da comunidade. Você não sabe que orgulho eu tenho disso, sabe? Porque a gente saber que está a serviço, que não é a gente que manda, sabe? Que o cientista não é o principal, o cientista não pode ser o principal. Tá? O cientista é uma pessoa que está aqui para tornar possível soluções para a comunidade. Se não for assim, ele passa a ser um colonizador. Ele passa a servir o sistema, como muitos estão servindo. Então, a gente tem que ter uma consciência desse tipo e uma metodologia desse tipo que entregue o poder da ciência à comunidade. Ou seja, você acaba empoderando a comunidade. E eu acho que a gente fez isso, porque veja que essa iniciativa do terreiro, essa iniciativa que a gente está aqui, ela não foi uma ideia da ciência. Não foram os cientistas que produziram. Isso já é o resultado do trabalho lá. E agora eu estou sendo chamado como convidado, e não mais como cientista. Então, isso é uma coisa que nos dá uma satisfação muito grande. A sensação de ter mesmo servido ao divino em alguma instância, sabe?
porque a gente entrega a metodologia, oferece a tecnologia para que ela possibilite o caminho das coisas, mas, no final das contas, entrega tudo isso a quem tem direito, a comunidade, afinal de contas. E aí eu vou provocar vocês todos. Se fosse uma outra metodologia, estavam os cientistas se apossando da riqueza, do conhecimento e dos elementos que pertencem ao terreiro. Olha que coisa, desculpa o termo, ridículo seria. Eu tenho até certeza que a Mameto não ia deixar isso. Mas o que está escrito em muitas metodologias é isso, certo? E eu acho que houve uma confiança do terreiro na professora Ildete de que a gente faria diferente, e a gente queria fazer diferente, de fato. Mas agora a gente está vendo que fez diferente, percebe? Porque já tem 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo terminou, e o caminho se fez, né? Quer dizer, eu posso encerrar essa parte dizendo que, nesse sentido, a gente foi muito bem sucedido. A gente construiu uma proposta tecnológica que hoje pertence à comunidade e não a quem bolou a parte científica, digamos assim. O senhor disse tudo aí, pertence à comunidade e foi de forma brilhante. E essa cultura, por ser trabalhada na comunidade, eu queria que o senhor descrevesse, que a gente está muito feliz com o resultado, né? Mas fala para mim aí sobre essa expectativa. Eu acho o seguinte. Bom, tomara que a Mameto esteja ouvindo isso, né? Com certeza. Eu acho que, bom, no início a comunidade recebeu com uma certa desconfiança, com uma certa, eu diria até com um certo cuidado. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu espero que sempre seja assim, certo? Porque a gente tem mesmo que ter esses cuidados, principalmente com quem entra com tecnologia e principalmente com quem entrar dizendo que vai fazer e acontecer. Eu acho que a gente teve o cuidado, nós, por outro lado, de não entrar com essa ideia de vou fazer e acontecer. Eu acho que nenhum de nós. E nisso, o papel de Ildete foi fundamental, fundamental, porque ela soube dialogar com o terreiro e apresentar os elementos nossos aos poucos, certo? Ela soube fazer isso. Ildete é doutora com D maiúsculo, porque só isso que ela fez já merece o doutorado, né? Ela foi capaz de fazer uma mediação com o método que a gente tinha. Então, ela estava dominando o método. E eu sei o quanto ela teve dificuldade para isso na época que eu acompanhei. Então, ela não dominou esse método, digamos assim, ela não tirou de letra, não, né? Ela desenvolveu mesmo esse conhecimento, ela se esforçou, ela sofreu, e eu posso dizer a vocês que ela conseguiu. Isso faz com que hoje eu respeite muito a doutora Ildete, ela sabe disso. Eu faço questão de chamar de doutora, inclusive. Tá? Eu sei, eu vi o que ela sofreu, né? Eu lembro até de um dia, vale a pena dizer isso, enquanto ela é a professora... Teve uma hora que eu não conseguia entender Ildete. Eu não conseguia. Ou ela que não me entendia, tipo assim, travou. Aí quem conseguiu dialogar com ela foi Paula. E eu disse, deixa eu ir para aqui. Aí eu fui para um quartinho que estava perto, eu acho que era o quarto de Juliana, e eu fui preocupado. Mas eu só sei que eu peguei no sono, eu dormi. E quando eu acordei, estava Paula e Ildete rindo e tudo resolvido. Então, eu digo, pronto. Então, deu certo. Quer dizer, essa capacidade de diálogo... A Paula que ele está falando, gente, é a professora Francisca de Paula, hein? É verdade, a professora Francisca. Não é essa Paula, é a outra Paula. Isso. Então, é a prova de que a metodologia deu certo, mas, por outro lado, a Ildete levou a metodologia para o terreiro e levou bem.
porque, no final, os cuidados que o terreiro tinha, que a Mameto tinha, que devia ter mesmo, tem que ter no futuro sempre. Eu louvo a Mameto por ela ter essa postura, tem que ser assim mesmo. Eu não me sinto nem um pouco ofendido por ela ter olhado para mim com desconfiança. Ela tinha que fazer isso mesmo, ainda bem que ela fez, certo? Mas, graças a tudo isso e as energias aí divinas que estavam presentes, a coisa fluiu. Quer dizer, a gente mostrou que o que a gente queria era servir, ela entendeu, por sua vez, e o Det fazia isso também participando e vendo como isso andou, e aí a coisa começou a fluir. Então, há um certo momento em que a comunidade toma posse da tecnologia. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer para não entrar nesse mundo maluco aí das bolhas de influência desse pessoal que não sabe pensar, só sabe seguir, 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 e que não é isso que a nossa metodologia propõe. A gente propõe sempre reflexão, criatividade, pensamento, liberdade, os cuidados que tem que ter em cima dos fundamentos. Porque quem não tem fundamento não existe. Isso não é falta de democracia. Fundamento, aliás, é a base da democracia. Eu só posso participar conscientemente de uma coisa se eu tiver fundamento, senão eu viro eclético. Se eu não tiver fundamento, o vento sopra e eu vou. Aí sopra para o outro lado e eu vou para o outro lado. Eu tenho que participar do mundo com meus fundamentos. Aí eu participo com democracia, com respeito, com liberdade. E aí isso significa que eu vou dominar a tecnologia. Talvez por isso, inclusive, Paula, a gente esteja fazendo essa programação aqui hoje. Porque, e aí tem a ver também com Janaína e com o resto da equipe, né? Quer dizer, esta equipe que faz parte do terreiro fez com que o terreiro tomasse posse da tecnologia. E aí a tecnologia passou a ser mais uma linguagem, como as outras. Eu me sinto, de novo, eu repito, muito orgulhoso em ter participado desse trabalho. E para a gente é uma honra, uma honra. E esse conteúdo que o senhor trouxe para a gente durante todo o processo também do projeto é muito rico, sabe? Muito rico de sabedoria, de conhecimento. Isso é importante e deve ser aplicado. Como o senhor falou. E a nossa proposta justamente é essa, o diferencial, o acolher, o mostrar, o trazer o processo do terreiro também com essa tecnologia aplicada, compartilhar conhecimentos, cada qual em uma área, agregando valores aí e propondo conteúdos importantes de serem discutidos, de serem apresentados, de serem mencionados, ganhar esse espaço na rede social e falando justamente aqui do Quilombo Cabula, entre eles o terreiro Tubenci, né, que lançou em 2020 o documentário Caxpero no Tubenci, Saberes e Fazeres, que é fruto, resultado dessa brilhante pesquisa da doutora Ildete, juntamente com essa cumplicidade de todos os agregados, o senhor, né, professor Alfredo Mata, a professora Francisca de Paula, professora Janice, professor Marlon. Então tem um grupo por trás de todo esse conteúdo. Não foi do nada que surgiu, foi muita luta essa pesquisa, né? Quase 5 anos aí, vocês mergulhados aí no terreiro, adquirindo esse conhecimento, foram muito bem recebidos por lá, e a Mameto teve uma paciência imensa de poder contribuir dessa forma brilhante aí, expondo esses saberes e esses fazeres que é importante para ser repassado. É como ela fala, não são os fundamentos do Tubenci, porque o próprio terreiro ele não pode passar o fundamento em si, mas essa riqueza de saberes, fazeres agregado e apresentá-lo de uma forma inclusiva na tecnologia e com esse apoio forte que o senhor propõe, emanando isso no meio acadêmico também, que eu sei que o senhor levou adiante esse contexto do Tubenci, apresentando como exemplo para vários jovens aí, estudantes. Eu apresentei no Rio de Janeiro. Olha que maravilha!
O senhor viaja muito, eu sei que até eu fico muito agradecida, nós estamos agradecidos, porque eu sei que o senhor tem uma agenda muito apertada e o senhor disponibilizar esse seu tempo assim para poder contribuir com essa riqueza de bate-papo. Que aqui é um bate-papo, mas é um bate-papo rico, porque a gente aprende muito quando o senhor fala, quando o senhor dá a sua deixa de fala, a gente mergulha. Quero pedir para o senhor também deixar para a gente o link para a gente compartilhar na rede social do Terreiro Itubenci sobre a pesquisa, para outras pessoas terem acesso. A gente não pode deixar isso camuflado nesses artigos aí que o senhor encontrou. Dá uma pescadinha para a gente distribuir e a galera também poder dar uma lida, poder conhecer, porque conhecimento tem que ser passado adiante, tem que ser, né? Então, eu vou pedir... Eu falei do Terreiro Tubinci em uma live para o Laboratório Nacional de Computação Científica, dando exatamente exemplo de como se construir um museu virtual, um Sim. museu digital, um museu virtual, que servisse para humanidades, que não fosse uma coisa técnica, rígida e sem alma. E aí eu dei como exemplo, um dos exemplos, não foi o único, mas passei uns 10 minutos falando e mostrando o museu. Mostrei as indumentárias, mostrei os caboclos, inclusive o nosso Pedra Preta. Interessante, inclusive, continuando a ideia, né, é que a notícia que eu tenho é que Pedra Preta gostou da tecnologia do museu. E graças a isso que aconteceu o museu, certo? E eu acredito nisso, porque, como eu disse a Mameta, eu acredito em... Eu tenho uma visão do divino, que o divino está em todo lugar. Não existe... Ele apresenta-se de diversas formas. E na forma que ele se apresenta no Tumbici, é assim. Eu não tenho o que questionar, não. Então, imagine, se o Caboclo Pedra Preta gostou da tecnologia, quem sou eu para dizer que não gosta? Né? Eu tenho mais aqui que confirmar. Importante saber também, repassar para as pessoas, que fundamental para esse trabalho acontecer foi justamente a autorização do próprio Caboclo Pedra Preta, que ajudou muito. E só podemos dar seguimento com isso mesmo através do ok dele, né? Da autorização dele. Que ele disse. É por isso que você está de Índia, Paulo? Como? É por isso que você está vestida de Índia, não? Ah, de Índia, é em homenagem a ele também. É o meu pai. Homenagem a ele. Benção, Mameto! Esse Então, material é tão rico, a parte cultural, a parte da comunidade, a parte dos próprios filhos da casa, sabe? Ser moradora do Beiru e ter acesso a essa riqueza assim, dessa ancestralidade, ser recebida dessa forma e ter esse prazer de fazer parte dessa equipe. Nossa, é muito gratificante. Eu não tenho nem palavras assim para mencionar o quanto eu me sinto com esse projeto. E o senhor, no momento que o senhor apresentou para a gente no documentário, né, que o senhor fez uma brilhante participação assim de descrever todo esse processo da pesquisa, eu percebi o quanto é importante esse trabalho de formiguinha, né? Esse trabalho de aqui professor Alfredo, professora Janice, professora Francisca, professora Ildete, como essa junção deu certo, como foi, olha, vamos apresentar algo, porque vai perdurar aí por muitos e muitos anos. Vamos deixar um legado importante aí para toda a nação, né? Porque isso o Tumbici tornou-se um patrimônio cultural, né? O terreiro hoje é um patrimônio cultural. E há o grande avanço aí do processo do projeto do Catisfério do Tumbici, Saberes e Fazeres. Isso é muito gratificante. Referente ao Museu Digital, que muitas pessoas ainda acho que não acompanharam o próprio link lá do site, que o senhor teve uma profundidade aí de busca de todos os detalhes. Conta pra gente também como é que foi isso, de expandir isso para outros terreiros, que o Tumbici foi o primeiro, né? Mas agora eu percebo que ganhou um leque agora aí e abrangiu para outras comunidades aí, também. nesse caso, eu acho que já é o efeito do Tumba em si, né? Depois que o Terreiro Tubinci fez o museu, eu acho que outros terreiros, né? Outras como é que eu posso dizer, unidades, outros centros,
de religião afro-brasileira, acharam que isso era cabível e possível e começaram a tentar fazer. Mas aí entra um elemento, embora eu não tenha dúvida que todos são muito ricos, está faltando o método nele. Eles estão fazendo em cima, digamos assim, de uma espécie de exemplo e achando que basta fazer parecido, e não é verdade. É preciso estudar o contexto de cada um, como o Décio estudou o contexto do Tumbenci. Para poder você criar o museu com a alma da instituição, com a alma do lugar. Este museu do Tumbenci, em parte, o sucesso dele existe porque este trabalho de contexto captou essa alma e ele foi para o museu. Uma pessoa que simplesmente imite a parte técnica e diga assim, é fácil de fazer, é só tirar umas fotos e organizar. Não é, não. Falta o elemento da construção metodológica. Por isso, apesar de estarem surgindo outros na esteira do Tumbenci, o Tumbenci continua sendo o melhor. E isso é muito fácil, é muito fácil de ver. É só você comparar como estão sendo. Eu acho muito bom, inclusive, que os outros embarquem nisso. Porque, veja só, o candomblé, se me permite, no momento eu ampliar a discussão para outros terreiros, o candomblé tem um valor muito grande como religião do coração, legítima, de fé. Eu até acredito que não é a única. Existem outras religiões que são assim também. Mas o candomblé é uma delas. É muito forte a espiritualidade do candomblé. Então, na medida em que essas religiões, essas unidades, trabalhem em seu contexto e construam museus com a qualidade que o Tumbenci tem, a gente é capaz de enfrentar o mau uso das religiões, que a gente está vendo aí. Um monte de religião usada como cabo eleitoral, como fonte de influência, como caça-níquel para enriquecer pastor, coisa parecida. E por que isso? Porque, no fundo, não tem elemento religioso nenhum ali. No máximo, o que tem é a fé das pessoas. Mas é a fé das pessoas sendo explorada por alguma situação muito pouco espiritualizada. A gente sabe que isso existe. Então, na medida em que as pessoas, as instituições, as manetas fizerem da forma séria que o Tumbenci fez, nós teremos um grande ganho, inclusive de enfrentamento destes movimentos que usam a religião, né? O nível, a qualidade do museu virtual e do projeto que o DET tocou, que é maior do que o museu, não é uma qualidade de quem usa a religião. É uma forma de expressão da religião, é uma forma de pertencimento à religião e uma extensão do próprio trabalho espiritual que a religião propõe. Então, se você não tiver esses cuidados, e isso tem a ver com aquele cuidado que a Mameto teve quando olhou para mim a primeira vez, e olhou para mim e disse, qual é desse cara, certo? E ela, como eu disse, ela tinha que fazer isso mesmo. Começa daí, para que você mantenha o espírito da casa, da religião, dentro do uso da tecnologia. Mas quando você vê alguém dizer assim, chama aí aquele cara da informática, ele também sabe fazer isso, bora fazer aqui. Aí eu desconfio muito, porque aí não vai ter este trabalho que é necessário. Eu não sei se eu me fiz explicar. Eu acho que eu falei uma coisa pela primeira vez na vida e estou trabalhando ainda isso. E eu estou pensando aqui agora. Exatamente isso.
Esse momento, eu tenho que citar os nossos patrocinadores, nosso apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Graças a eles é que é possível estar sendo realizado esse trabalho, esse processo de projeto, a qual atribuímos as 4 lives, desmistificando com temas diversos, abordando justamente todo o conteúdo referente ao processo do terreiro Tubinci, baseado na tese da professora Idete Costa. Lembrando que a professora Francisca de Paula é a próxima convidada da próxima quinta-feira, né, juntamente com a nossa Janaína Costa, idealizadora também desse projeto, com seu olhar, com seu pivô, que é importante para fazer também a gente pensar nesse aspecto. Essa questão dos museus, do museu virtual, propriamente falando do Tubinci, como o senhor sentiu o recebimento disso nessa própria comunidade do Quilombo Cabula? Porque muita gente não tinha um conhecimento, né? Tem muitas Você fala pessoas... na comunidade expandida, no Expandida, Cabula como um todo? como um todo, na sua visão, como um todo. Aí é uma coisa um pouco mais complexa. Veja bem, as populações do Cabula, historicamente falando, elas são populações geradas, elas foram construídas pela resistência à escravidão, né? São grupos de pessoas, basicamente descendentes de africanos, mas também índios, e a prova disso são exatamente os caboclos que estão nos terreiros, né? E, de alguma maneira, eles se unem para resistir à colonização. Eu só não gosto de falar isso desse jeito, porque dá a impressão que, se livrando do colonizador, eu me livrei do problema. E tem muita gente que faz esse trabalho, né? O problema nosso é decolonial, é descolonizar. Isso é pouco. Tem um monte de gente que muda isso para não mudar nada. A independência do Brasil mesmo foi isso. Mudou tudo para não mudar nada. O Brasil ficou independente e a escravidão continuou. Então, descolonizar é pouco. É preciso construir um pensamento alternativo pessoal, próprio, capaz de enfrentar com criatividade os elementos de opressão que estão em volta. Então, esse quilombo, ele se organiza como resistente. Interessante que, em nossas pesquisas, a pesquisa de outra doutoranda, hoje também doutora, Luciana Martins, né? O quilombo, ele resiste a uma invasão policial. A polícia invadiu o quilombo com cerca de 90 soldados em 1807. Gente, 90 soldados em 1807 era como se tivesse um batalhão de 5.000 soldados hoje. Porque a comunidade era pequena. A sacerdotisa da época, que era Nicásia, da França, foi levada para a cidade, para o centro da cidade, como prisioneira, arrastada numa padiola para mostrar como eles foram os vitoriosos. Eu não sei qual a relação que tem entre este movimento religioso mais antigo, né? Porque Maria Neném vai chegar aí 70 anos depois, tá? Mas é preciso que se diga que não houve um vazio de continuidade. Apesar da derrota do Quilombo, apesar deles terem loteado a região do Cabula toda entre grandes fazendeiros, a ideia dos grandes fazendeiros era que, com os grandes fazendeiros por perto, o Quilombo não ia poder botar, digamos assim, as asinhas de fora. Ia ter que acabar com o Quilombo. Só que, poucos anos depois, os próprios fazendeiros estavam dizendo que o Quilombo estava fazendo tudo de novo, era batuque de novo. Então, o candomblé tinha voltado, a resistência tinha voltado, eles talvez tenham aprendido até a resistir melhor, a não chamar a atenção da polícia, como chamaram antes. E o terreiro Tubinci e Maria Neném já faz parte desse movimento.
do qual também faz parte o famoso Pedro Arcanjo, do livro de Jorge Amado, Tenda dos Milagres, que é um livro que deve ser lido. Tenda dos Milagres deve ser lido. Olha, não esqueçam o velho Jorge e não parem de ler, porque a internet disse que agora você só lê textinho pequeno. Se você quiser desenvolver pensamento complexo, se você quiser não ser dominado pela narrativa dos outros, você tem que ser capaz de fazer leitura profunda. E leitura profunda requer livros de verdade. Por exemplo, Tenda dos Milagres, Jorge Amado. E se vocês lerem esse livro, vocês vão estar lendo, de certa forma, sobre o Cabula, sobre Maria Neném, sobre o ambiente que está aí. Então, o que eu quero dizer, na verdade? O terreiro Tupinambá acaba sendo, historicamente, um dos agentes desta resistência após o ataque ao quilombo, como se fosse a permanência do quilombo, né? Então, o quilombo permanece a partir de várias entidades, uma delas o terreiro Tupinambá de Maria Neném. Essa história é revelada com o museu. É claro que essa história já é conhecida. Um pouco dessa história que me contou foi a Mameto. Aí eu misturei com algumas coisas que eu sabia mais para ter uma extensão maior. Acho que a nossa conversa até eu acabei dizendo coisas a ela que ela não tinha também consciência. É normal isso. Mas muitas das coisas que eu sei hoje eu aprendi lá, na conversa com a Mameto. Tá? Então, o que é que acontece? A gente acabou mostrando ao Cabula, mostrando à comunidade, como as unidades, digamos assim, as organizações, que agora eu não estou falando do Tupinambá como religião, sim como organização, como as organizações de pessoas, nesse caso, centralizadas numa atividade religiosa, ajudaram a comunidade a resistir, inclusive com suas práticas culturais e religiosas, o que está aí até hoje. E agora a gente ajuda construindo essa possibilidade de museu virtual e programas no Instagram e vídeos e tudo isso que a gente está fazendo. Verdade. Então, eu acho que o trabalho divulgou o Tupinambá não só em termos de fé e religião, mas em termos de entidade histórica e da sua capacidade de atuar na história da Bahia e do Cabula. E o senhor citou uma parte importante aí, quando fala-se de, né, que eles invadiam os terreiros, e esse contexto até próprio do próprio terreiro Tupinambá, que Maria Neném, a tal famosa placa, que é um ponto principal do contexto de entendimento do cenário do documentário, que é quando se vê essa placa, o Catespero no Tupinambá, que antes era aquele Catespero, era aquela ironia de deixa ele adentrar, e Maria Neném enfrentava mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. E hoje, o Catespero é totalmente oposto, né? É o Catespero no Tupinambá. Venha conhecer a riqueza do contexto desse lugar, né? Adentre, seja acolhido. Olha só, né? A transição de tempo, a transformação do sentido de uma frase, né? Com transcorrer ao longo dos anos aí, que foram sucessíveis. E agora a Mameto Maria Neném, a saudosa Maria Neném, né? Que agora é representada pela Mameto Lembamuxi, que é a que está levando adiante esse legado, que está conservando todo esse processo cultural do próprio terreiro. Professor, é muito enriquecedor conversar com o senhor. Se deixar, a gente vai ficar aqui, ó, Obrigado. a tarde inteira, porque é muita coisa que o senhor tem para contar, é muita história bacana de se aprender. E a gente está quase perto de encerrar, né? Faltam 10 minutos, eu tenho que fazer o agradecimento, mas deixa sua mensagem para todos. A Mameto, que está acompanhando também a gente na live, a professora Ildete, deixa sua mensagem hoje de participação com a gente. E fique à vontade, a fala é sua. Né?
Bom, eu acho que eu tenho uma mensagem para quem nos assiste e tem relação com o terreiro, mas outra mais ampla. Em relação ao terreiro, ao museu, eu gostaria de dizer que, além da satisfação de participar, vamos reforçar essa energia e multiplicar isso. Eu acho que isso, esse é o caminho que já está, aliás, né? E a gente tem que pensar em renovações do museu, né? Quem é que pode contribuir com algum elemento a mais no museu? Talvez esses vídeos que estão sendo produzidos agora devam ser guardados no museu, né? De alguma maneira. É, o próprio documentário e tal. Quer dizer, criar elementos novos de participação e deixar que as pessoas contribuam de alguma forma com seus comentários, ver como é que isso se torna possível para enriquecer o museu e também, por sua vez, isso vai fazer com que o museu se torne mais visível, mais gente conheça, mais gente queira conhecer. Também não seria uma má ideia, mas aí tem que ver o recurso, né? Se a gente fizesse uma modelagem 3D da época de Maria Neném, para poder a gente ter dentro do museu uma memória em 3D daquele período, de como era aquele momento. Eu acho que é interessante também. Em relação à comunidade, minha mensagem é que a gente precisa seguir o exemplo desse trabalho e fazer com esta seriedade, com base científica, o que é científico, embora deixando a ciência submetida aos, aos princípios, né, às bases da religião, e com essa parceria de religião e ciência, é que a gente deve expandir este museu para outros museus, de outros terreiros, de outras experiências religiosas que queiram. Essa é uma mensagem importante para a gente usar, porque esse é o elemento mais importante para mim dessa experiência do Tumbenci. É exatamente que vocês não estão numa caixinha, numa bolha de pessoas mergulhadas para si. Vocês se empoderaram e vocês estão expandindo porque é um conteúdo que vocês dominam de forma reflexiva. Então, eu acho que vocês sigam de exemplo. Fora isso, é agradecer o convite, mais uma vez, de todos e todas. É mais todas do que todos, porque eu só vejo muitas mulheres aí nesse grupo. Eu acho isso ótimo também. Agradecer também a Mameto pela confiança, por eu ter passado no teste na época. Passei no teste, tá? E pedi a bênção a ela, ao caboclo Pé da Preta, e quem sabe a gente daqui uns dias vai te ver aí presencialmente com o fim dessa pandemia. Muito obrigado a você. Nós que agradecemos imensamente e saudar também, né, o Runhê, pai da tecnologia, não podemos esquecer. Então, essa live é possível diante do apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, a programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Gratidão, professor Alfredo Mata. O senhor só traz coisas boas pra gente. Eu quero agradecer profundamente, em nome de toda a equipe do Tumbenci, agradecer a professora Ildete, que nos deu essa oportunidade também de abraçar esse projeto com tamanho amor, carinho e dedicação. A Mameto, sua bênção. Eu sei que ela está satisfeita e muito feliz com tudo que foi apresentado também ao longo desse período de quase 5 anos aí de pesquisa. Saudar o Caboclo Pé da Preta, o patrono da casa, que nos deu essa oportunidade de adquirir esse conhecimento. Uma honra, estamos aqui
e novas propostas surgirão, né? Essa ideia que o senhor deu no final, a deixa bom de já colocar no papel para poder executarmos o futuro projeto aí para melhorar o museu. Tem que dar uma atualizada, né? Para alavancar aí a propagação de disseminar e divulgar esse material tão rico. Ainda tem nossas amigas aqui. Tem uns acompanhando também a nossa produção, a nossa Ariadna Costa, Ariadna Sacramento e Janaína Costa. É um trabalho de mulheres, né? Eu com essas mulheres assim agregadas, juntas, unidas e proporcionando conteúdos assim ao longo do período do processo todo do projeto do MINSI. E sem esse alicerce dessas 3 bases, seria difícil, mas a gente encara, viu? É como o senhor falou, empoderamento feminino, a gente acredita, sabe? Faz acontecer, diante de tanto conteúdo rico, tanto conteúdo que precisa ser disseminado, precisa ser mostrado, precisa ser deixado para nossas futuras gerações. É importante. Agradeço de coração a todos. A live deve cair já, porque já deu o prazo certinho. E fica aqui meu agradecimento em especial ao senhor, tá? Um super beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Não deixe de acompanhar a próxima live. Será com a nossa professora Francisca de Paula e a nossa Janaína Costa como mediadora. Próxima quinta, dia 24, às 17 horas, aqui neste mesmo canal. Ok? Super beijo. Gratidão. Tchau, tchau, gente.